Olá, tudo bem com você? Voltamos ao nosso estudo nessa terceira unidade ao estudarmos sobre as cosmovisões religiosas do mundo que conhecemos, diferenças e aproximações. No primeiro momento, vamos estudar sobre a origem e o desenvolvimento dos grandes sistemas religiosos, os lugares de encontro com Deus. A religião é o resultado de uma experiência do sagrado. Com a experiência do sagrado, as coisas visíveis do mundo tornam-se acrescidas de significado simbólico. Aí nós nos perguntamos, como começa a religião na história da humanidade? A seguir, vamos ver sobre o problema da classificação das religiões. Muitas são as religiões existentes e vários são os movimentos religiosos que se recriam na atualidade, o que torna difícil fazer algum tipo de classificação que possa englobar a totalidade dos eventos religiosos existentes. Uma possível forma de classificação das cosmovisões religiosas é apresentada por Irineu Ilges. Ele apresenta as religiões primitivas, as religiões sapienciais, as religiões proféticas, espiritualísticas e atitudes místicas filosóficas, das quais nós vamos tomar como base. Ao falarmos de religiões antigas e tradições orais, nos referimos àquelas que se originam nos primórdios dos tempos, naquilo que foi organizado inicialmente, quando não havia desenvolvimento da escrita, assim como artifícios em que se pudessem manter registros históricos. Mantiveram a sua memória pela tradição oral, das quais se apresentam o politeísmo, o animismo, o totemismo, o humanismo e o magismo. Religiões orientais e tradições sapienciais são aquelas que têm como fonte um ou vários sábios. São frutos da sabedoria humana, da experiência de vida. Elas acentuam a meditação, a sabedoria, a contemplação. Entre elas apresentamos o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, a igreja messiânica, Perfecte Liberté, o monismo, o movimento Hare Krishna e Tenrikyo. Entre as religiões reveladas e tradições proféticas, temos aquelas que têm como fonte um ou mais profetas que comunicam a revelação recebida de Deus. 3 são as grandes religiões reveladas: o judaísmo, o cristianismo, que tem as suas igrejas, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e igrejas evangélicas. E temos também a última religião revelada, que é o islamismo. Entre as religiões de matriz africana, temos aquelas religiões cuja essência teológica e filosófica são oriundas das tradições religiosas africanas. O sincretismo religioso ocorrido entre os diversos segmentos religiosos no Brasil possibilitou a formação das denominadas religiões afro-brasileiras. São as raízes brasileiras identificadas e envolvidas pelas crenças indígenas, sincretizadas com as religiões de matriz africana e somadas mais tarde com as crenças dos povos europeus e outros povos do continente. Entre as religiões afro-brasileiras está o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a jurema, casa de mina, o Xangô aqui em Recife. E temos também as religiões indígenas. O que sabemos das religiões indígenas do Brasil nos foi comunicado pelos índios que mantiveram suas práticas religiosas resistentes e avivadas pela tradição oral, e por estudiosos que observaram e registraram suas práticas e os seus costumes. Ao apontarmos linhas comuns no universo espiritual dos povos indígenas, percebemos que eles possuem uma religião ligada à natureza, que se torna um ambiente povoado por espíritos e divindades. Apresentam um profundo respeito à terra, fonte da vida, às florestas, aos rios, aos animais e aos lugares sagrados. Apresentamos aqui, portanto, a pagelança. Entre as religiões espiritualistas,
Temos aquelas que têm como fonte de revelação os espíritos, ou seja, aquelas religiões cuja doutrina se fundamentam na revelação dos espíritos. Apresentamos aqui o espiritismo. E para finalizar, atitudes ou místicas filosóficas e os novos movimentos religiosos. São opções de vida que assumem a forma de uma crença, de uma adesão religiosa, mas que não têm as características de uma religião institucional, como o dogma, a moral e os ritos. O conceito novos movimentos religiosos não aparece tão frequentemente na literatura brasileira, o que dificulta a sua adequação entre os diversos autores. No campo das discussões acadêmicas, a categoria novos movimentos religiosos torna-se uma expressão que indica algo em aberto, com fronteiras pouco precisas, em constante modificação. Dentre elas nós apresentamos a maçonaria, a Seishonoye, o movimento esotérico, a Wicca, a Nanda Marga, o Vale do Amanhecer, Fé Bahá'í, Xamanismo, Santo Daime, União Vegetal. Assim desenvolvemos nossos estudos nessa terceira unidade, ao estudarmos as cosmovisões religiosas do mundo que conhecemos, suas diferenças e aproximações e suas possíveis classificações. Aproveitem o material de estudo que estamos disponibilizando na plataforma de ensino virtual, amplie para novos conhecimentos com sua leitura e seu estudo e um bom aprendizado.